Hello, hello pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, tudo bem? Já vou me adiantando, pedindo perdão para vocês pela minha voz, mas esse foi o pós-Páscoa onde eu trabalhei muito e acabei ficando um pouquinho sem voz. Eu já peço perdão para vocês por isso, tá? Mas eu espero que dê para vocês ouvirem bem. Hoje eu tenho uma palavra, já tô aqui com a minha Bíblia, tenho uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração e algo que vem acontecendo comigo. Juntamente com essa palavra, eu tenho um testemunho muito breve para contar para vocês e é algo assim que Deus fez. E é por isso que eu preciso contar, porque tudo, o nome do Senhor precisa ser glorificado, não é mesmo? Mas já vou adiantando vocês, vai abrindo aí a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo, deixa eu ver, versículo 47. Já vai deixando sua Bíblia aí em João 1, tá? Versículo 47. Bom, eu vou deixar aqui em cima, em qualquer lugar aqui, um pedacinho de um vídeo. Vou deixar rolando aqui na tela, que tá rolando aí nas redes sociais e teve aí quase 20 mil visualizações, em que eu apareço nesse vídeo e já venho contar pra vocês um pouquinho sobre esse vídeo, sobre o que aconteceu nesse dia. Não para exaltar o homem, mas para exaltar o nome do Senhor, que é recorrente ao que eu tenho para dizer aqui hoje, tá bom? Então, durante a edição, eu vou deixar aqui o vídeo aqui na tela para você ver o vídeo. Alguém que parece que vai se perder, alguém que parece que vai morrer fora, te digo, tem uma bandeira levantada, e a bandeira é eu da minha casa, veremos ao Senhor, porque tu és fruto da oração de alguém, e a tua oração alcança alguém agora. Bom, dentro desse vídeo, você já vê que eu fui chamada no altar, né? E ali foi profetizado sobre minha vida. Vocês me conhecem há muito tempo, né? Quem me acompanha aqui há muito tempo, mas você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Nesse canal, eu conto um pouquinho da minha vida, um pouquinho da nossa história, da nossa rotina, né? Eu sou mãe, sou casada, sou mulher, prego a palavra de Deus, né? Tenho aí um chamado para pregar a palavra de Deus. E foi o que aconteceu nesse dia, gente. Eu não tenho muito tempo hoje que eu tenho que pegar as crianças na escola, então vou ser bem breve. Bom, eu sou confeiteira, a maioria daqui das pessoas já sabem, né? E eu tava trabalhando numa encomenda de Páscoa, era uma sexta-feira, nem lembro o dia que era, gente, mas faz uns 2 semanas mais ou menos. E eu tava trabalhando numa encomenda de Páscoa, quando uma amiga minha me chamou pra ir pra um culto. Falou, Rafa, é culto de milagre, vamos. E eu tava muito cheia, gente, de encomenda, muita coisa pra fazer. E como vocês sabem, eu trabalho sozinha, né? Às vezes eu tenho a ajuda do meu esposo, mas não é sempre, porque ele também trabalha. E aí eu falei, mandei mensagem pra ele, tava trabalhando, eu falei, amor, eu acho que eu vou nesse culto com a Mica, com a Fabi, né, e vamos. E nesse dia, nos dias que recorrentes, né, nos dias anteriores, a minha filha, ela tem bastante crise, né, ela é autista nível 2 de suporte, é uma criança que tá sem suporte nenhum, né, de terapia. E isso é papo pra outro vídeo, porque é muito grande essa história. E ela tá sem suporte nenhum. O único suporte que ela tá tendo é a medicação, porém a dose não está adequada pro peso, né? Tem tudo isso pra quem entende, né? E ela tava tendo muita crise esses dias. E eu quase não tô saindo de casa por conta disso. Porque as crises dela vêm vindo com muita frequência. São crises, assim, bem ruins, né? Só quem tem um autista em casa ou qualquer outra criança que sofre com crises vai me entender. E para o coração de uma mãe, gente, é muito dolorido ver seu filho em crise, ver seu filho chorando, sem você saber o que fazer. E era algo que vem acontecendo muitas vezes, né? E isso estava me deixando muito abatida, deixando a minha casa muito abatida, meu esposo, a minha filha mais velha. Estávamos todos ficando muito abatidos aqui em casa por conta disso, né? E também, eu acho que não contei aqui no canal, né? Mas eu depois vou trazer um vídeo mais detalhado também sobre isso. Nós vamos nos mudar. Não posso ainda falar pra onde nem quando, tá? Mas nós vamos nos mudar daqui. Vamos mudar de cidade.
né? Graças a Deus. E nós estamos nesse processo, né? De juntar o dinheiro, tudo certinho para que a mudança ocorra conforme vai. Mas nós, como cristãos, né? Como cristã, como crente, digamos assim, no palavreado mais popular, como crente, sabemos que nada é fácil, como a vida do crente não é um morango. Eu só lá por hoje gravar sozinho. Mas então, nós, como crentes, sabemos que tudo dificulta, né? Para que a gente não alcance a nossa vitória, para que a gente não vá alcançar a terra por hoje. E aí nós sabemos, né, que quanto mais perto a gente tá de encontrar a nossa vitória, de encontrar a chave da nossa vitória, mais as coisas dificultam para nós, que somos cristãos, né, que somos crentes. E comigo não foi diferente, gente. Eu não sou aquele dia de Deus, não tenho privilégios, né, na fila dos filhos. E as coisas também estavam um pouco difíceis aqui pra gente, na questão de juntar o dinheiro pra mudança. Ai, meu Deus. De juntar o dinheiro pra mudança. Então eu fui nesse culto com a minha amiga, que ocorreu esse vídeo aí, né, com o evangelista Vitor, eu acho que é evangelista o nome dele. E fui. Mas antes de sair de casa, assim que eu fui me arrumar pra ir pro culto, a minha filha teve uma crise muito forte. Acho que uma das piores, assim, que foi... Gente, foi muito difícil. Eu e essa minha mania de mexer no cabelo. Foi muito difícil essa crise que ela teve. Foi uma crise muito forte, onde eu fiquei abatida, meu esposo ficou abatido, minha filha ficou abatida. E era assim, gente, a Mayara de um lado com crise e eu do outro com outra crise. A Lana do outro e meu marido tentando acalmar essa mulherada toda. E foi um dia muito difícil, que eu quase desisti de ir pra igreja. Minha amiga me ligou várias vezes, eu quase que não ia, quase que não chego. Acabou que deu tempo, fomos. O culto foi lindo, foi maravilhoso, a pregação foi sensacional. É difícil a gente ouvir pregações bíblicas hoje em dia, né? Eu tenho, não é preconceito, mas eu tenho um filtro, né, para as ministrações. Eu acho que quem estuda a Bíblia tem um pouco mais de filtro, né, para pregações, ministrações das igrejas de hoje. Tá um pouco complicado. E a pregação foi maravilhosa e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu falei, Deus, na hora que eu cheguei, falei, Deus, não deixa eu sair daqui sem uma resposta, né? Porque eu não entendo por que minha filha tá passando por isso. Não entendo o motivo do Senhor tá permitindo, porque tudo é permissão do Senhor. Então eu não entendo por que o Senhor tá permitindo a gente passar por isso, né? O Senhor tá vendo a minha angústia, o Senhor tá vendo a minha dor como mãe, de ver minha filha nessa situação. Não é algo que eu quero pra vida dela, não é algo que eu quero pra minha casa, porque isso está acabando com o nosso psicológico. A gente nunca viveu dessa forma, não sei por que o Senhor está permitindo, né? Na hora que eu cheguei lá, eu ainda falei, Senhor, se tiver algo que seja além do autismo, que esteja atormentando a mente da minha filha, eu peço que o Senhor visite a minha casa, né? E o Senhor tem domínio, tem o poder sobre a minha casa, tem a liberdade lá para expulsar tudo que não provém de ti. Isso eu falei assim que eu cheguei. Aí o culto rolou, beleza, foi tudo a coisa mais linda, né? E aí Deus começou a usar o pregador. E é nisso, gente, tem dois fatores, tá? Tem o fator o financeiro, né, que é o fator que nós precisamos, que era algo que eu já estava buscando ao Senhor, a questão financeira, por conta da mudança. E também tem o outro fator, né, que é o fator ministerial. Aí, o Senhor começou a usar aquele rapaz, aquele jovem, dentro daquela igreja, e eu falei. Só que assim, quando a gente fala qualquer coisa pra Deus, ou qualquer coisa assim, que a gente simplesmente solta, a gente tem que tomar cuidado. A palavra de Deus fala que da nossa língua tem o poder de prover vida ou morte, né? E nós comeremos, né, do fruto da nossa língua, da nossa boca. Ou seja, aquilo que nós falamos, nós comeremos desse fruto. E eu falei, Senhor, se é o Senhor usando esse rapaz, nossa, prova pra mim, Senhor, que é o Senhor usando esse rapaz. Deixa ele falar comigo, porque só o Senhor sabe como eu cheguei aqui. E o culto foi acabando, aquele irmão começou a agradecer, e eu falei assim, Deus não vai falar comigo hoje. Até que, na questão financeira,
aquele irmão, ele começa a falar sobre a obra, né, o custo da obra daquela campanha que eles estavam fazendo, né, contou o testemunho de algumas pessoas. E, gente, Deus, ele é muito impressionante. Por quê? Porque eu já tinha tido um sonho em que eu fazia muitos ovos de Páscoa mesmo. Eu fazia muitos ovos de Páscoa nesse sonho. E esses ovos de Páscoa eram para doação. E eu sonhava que Deus falava assim, ó, esse aqui é o seu dízimo, né? Esse aqui é seu dízimo. E aí eu comecei a campanha de Páscoa, não entrou dinheiro suficiente para que eu pudesse fazer qualquer doação. Não. Tava, por incrível que pareça, muito fraco. Muito fraco mesmo. E aí chegando lá no culto, e eu sou assim, gente, eu não dou dinheiro pra qualquer coisa, tá? Não, eu preciso sentir. Quando eu sinto, eu abençoo sem, sabe, sem questionar. E aí, o irmão foi falando dos custos da obra e tudo mais, e se tinha alguém que pudesse dar uma oferta. E ele falou um valor X. Valor de R$130, gente. Eu não gosto de ficar fazendo suspense, não. E ele falou que um valor de R$130, que era o que eles estavam arrecadando para poder ali custear a obra e abençoar a vida de acho que dos músicos, alguma coisa assim. Antes dele falar o valor, meu coração já estava aqui queimando de que eu precisava fazer algo. Até porque na hora do dízimo, das ofertas lá naquela igreja, eu não dei nada. E aí eu comecei a sentir algo assim muito forte no meu coração de que eu precisava dar essa oferta. Não é voto, não é barganha, foi simplesmente uma oferta de todo o coração. Tanto que a oferta era de R$130. Eu pedi até pra minha amiga ligar a internet pra mim que eu tava sem. E eu tinha R$100 na conta. Apenas. E a oferta era de 130. Mas eu levantei a mão e fui lá até a frente pra fazer a minha doação, né? Pra fazer ali a minha oferta. E a irmã colocou ela 130 na maquininha. Eu falei assim, irmã, eu só tenho 100. Faz o seguinte, passa 100. Ela falou, amém, irmã, pode ser. Colocou na maquininha, passa 100. Quando eu abri o aplicativo, lá na frente, que eu fui fazer o Pix, caiu R$30 na minha conta. Gente, Deus é lindo. E eu recebi esse Pix de R$30. Eu falei, irmã, acabei de receber 30, pode doar os 130. E, gente, era tudo que eu tinha. Eu fui com a cara e com a coragem, era tudo que eu tinha. 130, né, naquela hora. R$130 era o que eu tinha na conta. E ali eu fiz o Pix. Quando aquele irmão, pregador, bate o olho em mim, ele me chama. Que foi um pouquinho desse vídeo que eu mostrei pra vocês. Ele me chama. E ele me chamou lá na frente. E falou, né, isso que vocês viram no vídeo, sobre o Senhor estar visitando a minha casa, sobre o Senhor estar visitando a minha família, né, falou sobre o meu ministério, que o meu chamado de pregar, que meu lugar é em cima do altar. E eu sei que é isso, gente, eu reconheço o meu chamado, mesmo que muitas vezes eu tento fugir. E isso que ele falou foi muito importante, porque eu recebi um convite para pregar fora e eu neguei esse convite, né, e eu neguei esse convite por alguns motivos pessoais, enfim. Eu neguei esse convite, sendo que não é pra eu negar o convite pra ministrar, não é pra pregar. Enfim, eu não cobro, tá, gente? Antes que surja esse assunto, nunca cobrei pra pregar, não cobro pra pregar, tá? Nunca pedi nada pra ninguém. Quando me chamam pra ir, eu sempre vou de livre e espontânea vontade. Eu amo pregar a palavra de Deus. E aí ele falou muito do meu chamado, né? Falou sobre quanto Deus ia mudar, né, a minha vida financeira. Falou muitas coisas, gente. E um pedacinho do vídeo que ele postou. Mas o X da questão, que eu dei essa enrolada toda pra chegar até aqui, está aqui em João. João 1, que diz assim, ó, lá no 47, lembra que eu pedi pra vocês abrirem? Tá aqui, ó. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, a quem não existe fingimento algum. E Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Então Jesus respondeu, antes de Felipe chamá-lo, olha isso, gente. Antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, e o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu, bom, isso aqui não importa agora. Era esse ponto que eu queria falar pra vocês, gente. Esse versículo do 47 ao 49. Antes de Felipe chamá-lo, eu já te vi debaixo da figueira. E era isso que eu queria falar pra vocês nessa noite, ó. Era isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Por quê?
eu estava em completa aflição na minha casa, mas o Senhor me viu. Antes da minha amiga me chamar, o Senhor me viu. Antes do profeta me chamar, o Senhor me viu. Antes de qualquer coisa acontecer, o Senhor me viu. Eu não sou queridinha, não tem isso. Deus, Ele conhece as nossas aflições. Quando eu assisti essa passagem aqui lá em The Chosen, mostra Natanael ali debaixo da figueira, desistindo dos seus sonhos, desistindo da sua vida. Ele queimou os projetos, não sei se você assistiu The Chosen, mas tem essa passagem lá. E eu me emocionei imensamente quando eu vi aquilo. E eu me vi nessa passagem. Porque enquanto eu estava aqui na minha angústia, Deus sabe como eu tomei banho detonada, gente. Quanto eu me troquei detonada, enquanto eu me arrumei detonada. Eu não consegui nem arrumar o cabelo, nem fazer nada. Eu fui do jeito que eu estava, com o meu coração quebrado. Botei um sorriso no rosto e recebi as minhas amigas lá na igreja. Sabe, tá tudo bem, gente, mas Deus viu como eu estava por dentro. Deus viu o quanto eu estava detonada. Aquele pregador, apesar dele não me conhecer, eu o conhecia, mas ele não me conhecia. Ele não sabia como que eu estava naquele momento. Então, assim, Deus, Ele me viu na minha maior angústia. E deixa eu falar pra você, depois daquela sexta-feira, eu recebi uma encomenda de 100 ovos, que era pra doação. Vocês acreditam? O sonho que eu tive. Esses ovos foram doados aqui na minha rua, aqui no meu bairro, na minha região, né, para crianças carentes. Foram 100 crianças que foram atendidas. Foi doação de uma igreja que foi usada para me abençoar. Graças a Deus, após essa Páscoa que eu profetizei, lembra que eu disse que a gente vai comer do fruto da nossa boca? Eu profetizei que a minha Páscoa seria inesquecível, porque seria a última que eu estaria aqui em São Paulo, capital, né? Que eu trabalharia aqui em São Paulo, com a Cozinha da Bela. E eu profetizei que seria uma Páscoa inesquecível. Do fruto da minha boca eu comi, né? Por mais abatida que eu estivesse, por mais chateada que eu estivesse, por mais triste que eu estivesse, porque passou na minha cabeça quando eu vi a minha família desesperada, sem saber o que fazer, com a minha filha em crise, passou pela minha cabeça que se, olha gente, isso é muito forte, que se eu tivesse morrido quando eu tentei, eu não estaria passando por isso. Para você ver como nós somos fracos, o como a nossa carne é falha, o como a nossa carne é fraca se a gente não está em Cristo. Eu fico imaginando como estaria a minha vida hoje, 2 semanas depois, se eu não tivesse atendido o chamado. Aqui na Bíblia diz que Natanael ele foi chamado por Felipe. Se ele não atende o chamado de Felipe, como seria a vida dele? Ele não seria encontrado por Jesus. Ele não saberia que havia um Jesus, Santo Israel, que olhava por ele mesmo não estando perto, onisciente, onipotente, onipresente, sabe? Então é isso que eu quero dizer pra você com esse vídeo, contando esse meu testemunho, porque hoje a minha vida é outra. Não porque alguém profetizou na minha vida, não porque Deus prosperou o meu trabalho, mas porque o Senhor, Ele deixou claro que antes de eu ser chamada, Ele me viu. Ele viu como estava o meu coração, minha angústia, assim, da mesma forma Ele vê você. Da mesma forma que você está na tua casa, talvez Deus saiba como você está assistindo esse vídeo, falando, Rafa, sua história é parecida comigo. Eu estou passando por angústia, estou passando, sabe, por uma tristeza muito grande, por perda, por luto, por dor, por seja o que for, irmã, que você esteja passando, Deus, Ele te viu sentado na sua figueira. Seja no seu quarto, seja na sua casa, no banheiro, trancado no serviço. Gente, quantas vezes eu não chorei no banheiro do meu serviço? Eu lembro que quando eu trabalhava com faxina, tinha um quartinho lá no fundo, lá no subsolo do prédio. E eu entrava naquele quartinho escuro, que era chamado de arquivo, que ninguém entrava lá. Só tinha máquina velha, gente, máquina de escrever, fax. E lá eu chorava. Ali Deus também me via. Então, minha irmã, acalma o teu coração. Se atente ao chamado, porque se eu decido não ir àquele culto, a minha vida não teria sido transformada e eu estaria com a mesma angústia de hoje. Talvez Deus teria outra estratégia para me chamar, mas se eu não estiver atenta com os meus ouvidos, eu não posso ouvir o chamado de Deus, eu não vou conseguir entender e saber que Deus, Ele me viu. Então, eu quis contar esse testemunho, por mais pessoal que seja, foi muito pessoal.
sabe? Porque aqui eu contei um pouco da minha dor, um pouquinho da minha angústia. Porque ninguém quer contar dor, ninguém quer contar angústia. Gente que quer contar que tá triste, quem quer contar que tá passando por dificuldade, ninguém quer contar. A gente que grava o conteúdo, a gente liga a câmera pra mostrar a parte boa da vida, né? Vlog do dia, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, as finanças estão ótimas, ninguém quer contar problema. Mas eu contei aqui pra você, meu problema. Minha filha não estava bem. Minha filha estava tendo muita crise, mas o Senhor viu meu coração clamando por ela. E Ele disse assim pra mim, tá aqui no vídeo que eu mostrei, que por conta da minha oração, Deus estava salvando alguém na minha casa, estava se perdendo na mente. Lembra no começo do culto que eu falei, Senhor, se tiver algo atormentando a minha filha, além do autismo, o Senhor tem autoridade sobre a minha família. Então assim, creia tão somente que da mesma forma que o Senhor me viu ali na minha figueira, triste, abatida, querendo desistir de tudo, da mesma forma o Senhor te vê aí na sua figueira, aí na tua casa, aí na tua igreja, na tua célula, no teu trabalho, na tua rede de amigos. O Senhor é aquele que te vê, é aquele que te encontra, que te chama e te livra de todo o peso espiritual. Mas lembre-se sempre, tu vai comer do fruto da tua boca. Então comece a profetizar mesmo não vendo milagre. Comece a profetizar mesmo não tendo um encontro com Jesus ainda. Comece a profetizar mesmo aí, na tua figueira, achando que não tem ninguém te vendo. Tá? Comece a profetizar porque tu vai comer o fruto da tua boca. Eu disse, essa vai ser uma Páscoa inesquecível. E foi. Tanto financeiramente, quanto espiritualmente, quanto no meu chamado. E se eu tô aqui hoje, gravando esse vídeo, é porque eu estou cumprindo o chamado que o Senhor me deu. Pra falar pra você que Ele te vê, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, comenta aqui para que o YouTube envie para mais pessoas que precisam entender esse vídeo, que precisam ver esse vídeo, que precisam saber que o Senhor também as vê. Então comenta aqui, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que alguém da sua rede de amigos precisa ouvir essa palavra. Tá bom? Ó, grande beijo pra vocês. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.